precisa de nomes para brigar com o Flamengo aí, com os times que vão vir forte nessa temporada, né? Eu acho que hoje o Palmeiras está ficando para trás. Hoje, por exemplo, na minha visão, tá? Vocês podem ficar... Vai ter gente brava aí na live comigo. Mas para mim, hoje, o Corinthians tem mais elenco que o Palmeiras, por exemplo, cara. E se você falasse isso ano passado, você seria maluco, louco, né? Mas hoje, para mim, o Corinthians tem mais elenco que o Palmeiras, cara. Então, assim, precisa de peças. O Palmeiras precisa de peças para conseguir competir em Libertadores. Eu nem falo Mundial. Mundial vai ser o plus aí da temporada, que eu acho que o Palmeiras tem que chegar para não passar vergonha, mas precisa de nomes pesados aí para não passar vergonha aí no segundo semestre, cara. É a minha opinião. Não sei a do Kim, se ele concorda que o Palmeiras está com menos elenco do que muitos grandes do Brasil aí, mas hoje eu acho que o Palmeiras tem um elenco que fica para trás dos seus grandes concorrentes na temporada. E hoje, tá? Não tô falando que no meio do ano o Palmeiras vai estar atrás. A diretoria pode se movimentar, pode trazer nomes, mas hoje, para mim, o Corinthians tem mais elenco que o Palmeiras. Cara, eu entendo a sua comparação, mas eu discordo. Eu acho que os 11, os titulares, eu acho que a gente, com sobra, somos melhores que o Corinthians, tá? E agora, se pegar os 23, os 24, se a gente comparar os nossos reservas com os reservas do Corinthians, pode ser que a gente perca, tá? Eu tenho que fazer aqui o raio-x, eu nunca cheguei a comparar um por um, mas os titulares não tem comparação. Na minha opinião, o time do Palmeiras, com os 11 ali, pode ser melhor do que... Talvez só perca do Flamengo. Eu acho que o Galo é um time que, apesar de não ter contratado muito e ter perdido vários jogadores, na minha opinião, o Galo é um time que vem forte, né? Mas eu discordo que o nosso elenco é pior que o do Corinthians. Ó, o Elivelton Barulho tá falando, elenco, Kim, não o time principal. Elenco, Elivelton, são os 23, então faz parte dos 11. Então, o elenco não são só os 11 e nem só os reservas, são os 23, entendeu? Então, eu acho que a disputa é boa, tem que fazer aqui, tem que pegar e colocar aqui, pô, se os reservas dos caras são melhores que os nossos reservas. Na minha opinião, os nossos reservas, não sei te dizer se são piores que o do Corinthians, mas os titulares, os nossos 11, são melhores que os 11 do Corinthians. Para mim, no Allianz foi nítido isso. A gente amassou os caras. Óbvio que o futebol não é FIFA, você compara um por um. E sim, tem um elenco, a parte coletiva, enfim, são várias coisas. E no Allianz Parque, a gente amassou os caras. Só que a gente perdeu. Entendeu? Então, perdeu não, empatou. É que eu falei perdeu porque o sabor foi de derrota, mas a gente jogou muito melhor que eles. Agora, no segundo tempo, caiu. Por quê? Os reservas, a gente não tinha banco. Entrou Luigi, entrou Thales, entrou Benedetti, Figueiredo, só moleque da base. E aí eu concordo com você. Talvez o nosso banco seja pior que o banco do Corinthians. Mas os 11 titulares não tem discussão. Os nossos 11 são melhores que os do Corinthians. E de elenco total, e aí contando, creio eu que o nosso elenco é melhor que o do Corinthians ainda, tá? A gente tem muitos jogadores na base, mas, na minha opinião, o nosso elenco ainda é melhor que o deles. Eu respeito sua opinião, mas não concordo. Eu acho que o elenco do Corinthians está mais forte que o do Palmeiras, sim. Criei até a enquete aí. Votem aí, rapaziada. Se o elenco do Palmeiras hoje está atrás de Corinthians e São Paulo nas comparações de elenco, né? Eu acho que o Palmeiras segue com 11 competitivo, mas para o restante da temporada eu acho que é complicado. Claro que o Palmeiras foi bem melhor que o Corinthians no primeiro tempo ali na Allianz Parque, isso eu concordo também. Mas o Corinthians estava sem dois dos seus melhores jogadores da temporada passada também, né? Tudo bem que o Palmeiras tem o Paulinho para entrar também, tem alguns jogadores que vêm muito mal, que são titulares, né? Como o caso do Aníbal, o próprio Veiga também ainda está chegando para essa temporada, mas eu sinto que o banco do Corinthians é melhor, né? Thales Magno, o próprio Coronado é banco, sei lá. Eu acho que o Palmeiras está... Ao invés de subir o sarrafo, a gente está deixando os caras nos igualar, só isso. A minha percepção é essa. Claro que a crítica é para o momento atual e vamos ver se a diretoria se reforça, né? Agora, Kim, falando sobre reforços, tem um tal de Vitor Roque
podendo chegar ao Palmeiras, diretoria quer já para essa janela, mas acho muito difícil que o Palmeiras já consiga até o dia 28 fechar com o Vitor Roque, conhecendo o Palmeiras, sabendo da dificuldade na negociação que envolve Betis e Barcelona aí, né? Enfim, você crê num possível final feliz para o torcedor palmeirense com o Vitor Roque? Eu acho que vai ser uma janela que vai se... uma novela que vai se estender aí até o meio do ano. Também poderia ser um jogador que pode chegar na janela antes do Mundial, né? Lembrando que os números do Vitor Roque no Betis são 30 jogos, 7 gols e 2 assistências. Manda aí, Quinzão. Tomara que eu esteja enganado, mas eu acho muito difícil que o Vitor Roque chegue para essa janela. Até para o meio do ano eu não tenho essa convicção toda não, viu? Porque o Vitor Roque é um jogador que tem mercado na Europa, é um jogador novo, o Barcelona gastou uma bala nele, obviamente o Palmeiras tem que desembolsar para trazer, mas eu não tenho esperança que o Vitor Roque chegue nessa janela agora. Para o meio do ano aumenta um pouco mais. Talvez o fator mundial seja algo que atraia ele, mas mesmo assim eu não consigo botar fé que o Vitor Roque chega antes do 20 de fevereiro aí, que nem 22 de fevereiro, né, que você falou. Eu também não quero crer que... Eu queria crer que ele já vem nessa janela, né? Mas acho muito difícil. É um jogador que tem muito mercado na Europa também ainda, querendo ou não. Claro que o Barcelona quer recuperar o investimento que fez nele e acho que o Barcelona não vai fazer muita questão de tê-lo em seu elenco. O Betis também contratou o Cucho Hernandes lá, né? O cara da MLS. Mas eu não estou acreditando que o Palmeiras vai conseguir fechar com o Vitor Roque, cara. Acho que é só mais um nome que a diretoria vai ficar preso aí, assim como ficou no do Andreas. E ao final de tudo, vai ficar chupando o dedo e o elenco precisando de peças, né? E acho que esse é o maior problema de toda essa novela do Andreas, né, Kim? Acho que, cara, faz parte você tomar um não. Era uma negociação muito complicada, um jogador que tem muito mercado na Europa, titular do Fulham, joga em seleção brasileira. Mas o que mais incomoda é só ter ele como plano, né? É ficar preso no cara 2 meses esperando o cara se decidir. O cara decide ficar lá, toma um não, e a gente fica aqui a ver navios, né? E acho que foi isso que aconteceu com o Andreas Pereira. O Palmeiras botou muita grana na mesa, botou muita ficha na mesa somente por ele, sendo que poderia trazer outros, né? De outros mercados, e ficou a ver navios aí, né? Eu nem acho que o Andreas Pereira seria esse jogadoraço, nossa, que resolveria nossos problemas. Acho que também era muita grana em cima dele, mas não dá para ficar quase 2 meses preso somente em um jogador e não ter um plano A, né? Eu acho que o Palmeiras já estava pensando no plano B, caso não concretize a contratação do Andreas. Na minha opinião, o Palmeiras está atrás de outros jogadores, né? Não só não desistiu de contratar jogadores porque não conseguiu o Andreas Pereira. É nítido que o Palmeiras está querendo reforçar o elenco. E eu também acho que o Andreas Pereira não era o salvador da pátria e também o Vitor Roque não é o salvador da pátria. Mas eles são jogadores que iriam qualificar o elenco e também ajudar na questão da quantidade, que é algo que hoje o Palmeiras está bem defasado, né? Temos poucos jogadores. Eu confio nos jogadores da base, tá? Mas eu acho que ainda é muito cedo para botar eles para ser o titular ou um reserva imediato. Por exemplo, o Figueiredo, que é um jogador que você gosta. Eu acho que ele tem muito potencial. Mas é duro de você botar ele num clássico que nem ele entrou contra o Corinthians. Tipo, a estreia dele foi contra o Corinthians numa necessidade porque o Veiga cansou. Porque, obviamente, se o Veiga não tivesse cansado, ele continuaria na partida. Então, talvez se ele tivesse um camisa 9, o Maurício poderia ser seu substituto. Aí é diferente você colocar o Maurício no segundo tempo do que o Figueiredo. Você concorda comigo? Então, a gente precisa rechear o elenco, né? Eu tinha falado numa live atrás que precisava de uma contratação para o meio do ano, mas pensando na temporada inteira, óbvio que um jogador é pouco. A gente precisa contratar uns 3, 4 ali para poder ser mais competitivo em todas as competições. E eu concordo com você. O Mundial não é... Palmeiras não vai ganhar o Mundial, não, galera. Vocês podem ficar tranquilo. Mas
temos que fazer, não passar vergonha lá, né? Então, eu acho que o Palmeiras precisa, acho não, tenho certeza, o Palmeiras precisa contratar um centroavante, um zagueiro e um meia ali. E eu acho que um meia, ou pode ser um meia que eu digo, um camisa 8/10, com as características. O Andrés Pereira era esse jogador, né? Que poderia fazer o segundo volante e o terceiro homem de meio campo. Então, eu acho que ele agregaria, porque se o Rios cair de produção, por exemplo, quem que vai ser o substituto dele, ô Gabriel? Hã? Se o Rios cair de produção, quem que entra? Hoje o nosso reserva como 8 é o Figueiredo, só tem ele, né? Então, você entende? Porque o Fabinho joga como 8 também, mas o Fabinho também Não é é 8, aquilo, né? né? Hoje a gente tem 3 jogadores para a posição de 5, que são Aníbal, Emiliano Exato. Martins e Fabinho, e 2 para 8. O Abel já disse que quer um reserva para 8, né? Sim. O Abel foi bem específico quando ele disse que precisava de 3 jogadores, né? Talvez hoje, amanhã na coletiva, talvez ele fale que precisa de mais, porque ele não para de perder jogador. Agora, na minha visão, ele precisa de um zagueiro, porque se a gente for pensar que o Palmeiras pode atuar nessa formação com Naves, Gomes e Murilo, o Palmeiras só tem o Benedetti no banco, né? Vai confiar no Benedetti para a temporada inteira? Então, assim, o Palmeiras precisa de um zagueiro urgente, um zagueiro pronto, um camisa 8 para brigar com o Rios ali, que seria a posição do Andrés, né? Que o Andrés chegaria para jogar naquela posição ali. E eu traria um ponta e um 9. Para mim, são 4 no mínimo. O Palmeiras precisa de um ponta também para jogar ali do lado do Dudu, da onde saiu o Rômulo também, que era uma outra opção, pro lugar do Felipe Anderson, que ninguém sabe o que aconteceu. O cara começou a temporada, ninguém sabe explicar o que acontece com ele. Então, para mim, são essas 4, mas vai precisar de mais gente, cara. Não tem jeito. Se o Caio sair, por exemplo, vai precisar trazer um lateral esquerdo, porque talvez só 2 não vai dar, e confiar no Vanderlei a gente já viu que vai ser complicado. Então, assim, precisa trazer gente, cara. Hoje o elenco do Palmeiras tem 25, 26 jogadores, sendo que 6 são laterais e 6 são da base, né? Então, claramente, o elenco vai precisar de peças para não chegar num clássico de domingo contra o São Paulo e o Abel olhar para o banco e ser aquele mesmo banco contra o Corinthians, né? Que não tinha um jogador de peso para entrar ali para fazer uma fumaça quando o Palmeiras ficou com um jogador a mais, né?